Senhores deputados, creio que estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Consiste, antes de mais, bom dia. Nossa reunião consiste hoje numa audição à entidade reguladora da comunicação social no âmbito de uma proposta de lei do Governo, proposta de lei número 25 da 16ª Primeira, que altera o regime jurídico das autarquias locais em matéria de publicidade das deliberações para prestação, e esta audição serve para a prestação de contributos fundamentais para a avaliação do impacto das alterações propostas no regime de publicidade das deliberações autárquicas, garantindo a adequação das soluções legislativas às especificidades do território, das populações locais, e é a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Antes de mais, cumprimentar os representantes da entidade reguladora da comunicação, que está representada com 5 membros do Conselho Regular, Sra. Presidente Helena Sousa, Vice-Presidente Pedro Correia Gonçalves, e pelos vogais Telmo Gonçalves, Carla Martins, Rita Rola, acompanhados também pela doutora Maria Manuel Bastos e a doutora Maria João Taborda. Senhores deputados, a grelha de tempos foi distribuída e é do conhecimento de todos. Irei, no entanto, relembrar que o grupo parlamentar requerente, ou seja, do PSD, terá até 5 minutos para apresentar a fundamentação do requerimento. A entidade reguladora da comunicação até 5 minutos para a primeira resposta. Entraremos então na primeira ronda, que consiste numa ronda dos grupos parlamentares até 4 minutos. A entidade terá o acumular dos minutos até 30 minutos de resposta. E numa segunda ronda, mediante inscrições que solicito que seja feito durante a primeira ronda, os seus deputados podem fazer intervenções individuais até 2 minutos, cabendo à entidade reguladora responder o somatório das intervenções dos senhores e dos seus deputados. E assim, sem mais demoras, dou a palavra, creio que será o deputado Ricardo Araújo, do Grupo Parlamentar da PSD. Tem a palavra o seu deputado, até 5 minutos. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. deputados. Cumprimentar especialmente a Sra. Presidente e todos os membros do Conselho Regulador da ERC, enfim, que já são visitas, diria, habituais em sede de outra comissão que não esta, e, portanto, um cumprimento especial. Começar por agradecer também os contributos que deram, acredito, para o aperfeiçoamento desta proposta de lei que foi aprovada na Generalidade na Assembleia da República e que está agora em fase de discussão na especialidade. E, portanto, esta primeira nota de lhes agradecer o contributo e dizer que, no nosso entendimento, é este o momento oportuno para recebermos o contributo da ERC. Isto porque há aqui uma anotação feita que entendiam que deveria ser em fase anterior. No nosso entendimento, é este precisamente o momento para ouvirmos aqui em sede de comissão a entidade reguladora e também recebermos este contributo que, como disse, é importante seguramente para o aperfeiçoamento desta proposta de lei. Que me permito, nesta fase, recordar o seu objetivo principal, que é o de promover uma alteração ao regime jurídico das autarquias locais, por forma a operacionalizar e permitir a sua implementação, nomeadamente na promoção da transparência das decisões tomadas pelos órgãos das autarquias locais. E recordo que essa pretensão já está inscrita na lei, neste regime jurídico, desde 2013, mas que, objetivamente, não tendo sido regulamentada, nunca foi implementada. E, portanto, o objetivo principal é, efetivamente, dar cumprimento a essa intenção que já estava previsto na lei anterior, de promover a transparência pela sua divulgação nos órgãos de comunicação social das decisões dos órgãos autárquicos. E, paralelamente, e por essa via, evidentemente que também se pode transformar numa decisão que possa contribuir para o aumento da receita dos órgãos de comunicação social, particularmente locais e regionais, promovendo por essa forma a sustentabilidade desses próprios órgãos. E, portanto, eu confesso que com alguma surpresa e até desilusão, devo dizer,
leio a vossa conclusão neste parecer. Porque apesar de um contributo que é muito válido e que se esforçam para aqui fazer, do ponto de vista até muito jurídico, de analisar a proposta e de um conjunto de correções que porventura até são necessárias, de facto, de introduzir, outras se calhar não, mas teremos tempo mais à frente de avaliar. A verdade é que me surpreende depois a conclusão a que chegam, depois desse esforço todo, de entender que provavelmente esta alteração, esta proposta de lei não vai ser eficaz relativamente aos objetivos que se propõe. Ora, o objetivo principal a que se propõe é exatamente este. É dar cumprimento a algo que está previsto na lei desde 2013 e que nunca foi cumprido, que é de promover a transparência nas decisões tomadas pelos órgãos autárquicos. E por essa via também, como disse, aumentar a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social, porque por força da obrigação da sua divulgação nos respectivos órgãos, isso poderá contribuir para o seu aumento de receita. E, em primeira instância, esta é a pergunta que eu gostaria de fazer. Entende a ERC que, se for aperfeiçoada a lei, em grande parte com alguns contributos que aqui fazem, a lei é ou não importante ser implementada? Esta lei, se for implementada, pode ou não ser importante para a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social no plano local e regional? Esta é uma pergunta muito concreta que eu gostava que me esclarecessem. Porque, objetivamente, lendo o parecer, eu fico com essa dúvida e daí a minha desilusão. Porque parecem dar contributos para o seu aperfeiçoamento, mas depois chegam no parágrafo final dizendo que, porventura, isto não servirá para nada. E isso é, de facto, uma desilusão, porque me parece que é importante, efetivamente, implementar esta proposta de lei. E depois também dizer-lhes só o seguinte, mesmo para terminar. E é por isso que reforço a minha desilusão, porque interpreto isto como um plano inclinado no sentido de não verem esta proposta de lei como positiva. Porque, objetivamente, depois apresentam aqui alguns argumentos que esses, eventualmente, nós, numa fase seguinte, poderemos avaliar um bocadinho melhor. Mas reparem, quer a proposta de lei, quer o projeto de resolução, e estamos a falar de um projeto de resolução do LIVRE, decorre da atividade parlamentar, quando nós não sabemos se vai ser aprovado um ou se vai ser aprovado outro, quando vai a plenário para votação. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que o espírito mesmo do projeto de resolução do LIVRE também, e não estou aqui para falar pelo LIVRE, mas ele é claro para toda a gente, é no sentido de se regulamentar a lei anterior. Ora, se esta proposta de lei altera a anterior, mas com o mesmo objetivo que é da sua implementação, creio que não há dúvida nenhuma, nem contradição nenhuma, digamos, desse ponto de vista, o facto de terem sido aprovadas, e desde logo uma é uma proposta de lei e outra uma proposta de resolução, portanto é uma recomendação de regulamentação da lei. Tem mesmo concluído, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Conclui. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à entidade reguladora da comunicação, que terá até 5 minutos nesta intervenção inicial. Creio que a intervenção será por parte do Sr. Presidente Helena Sousa. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma saudação, um bom dia, Srs. Deputados e às Sras. Deputadas. Sr. Deputado, eu irei responder-lhe muito diretamente no final desta minha intervenção inicial, porque chegarei precisamente à sua preocupação, porque eu julgo que haverá aí algum equívoco na leitura do parecer da IERC, e é muito importante que aqui hoje esse equívoco seja desfeito. Portanto, eu gostava, antes de mais, de agradecer a oportunidade para contribuir para o desenvolvimento desta lei, que pode ter efetivamente um papel relevante no apoio à comunicação social, por várias razões, que depois explicaremos também. A IERC está cá com todo o gosto. Estamos cá também para cumprir uma obrigação que é nossa, portanto, não é só porque estamos aqui, mas porque nos compete estar aqui. O legislador, de resto, determinou que todas as iniciativas legislativas com incidência na comunicação social, sejam do Governo, sejam propostas do Governo ou da Assembleia da República, carecem de parecer obrigatório da IERC, nos termos do artigo 25 dos seus estatutos, e foi precisamente nesse quadro que a IERC enviou o seu parecer à Assembleia da República, precisamente para procurar contribuir no sentido de melhorar esta proposta de lei.
Antes de avançar relativamente a este diploma, permitam-me dar duas breves palavras sobre o setor da comunicação social. Como sabemos, a situação económica do setor é muito frágil. Não vale a pena estarmos a disfarçar nesta matéria. É frágil há muitos anos e, de um modo bastante preocupante, eu diria que não apresenta perspectivas de melhoria. O último estudo da IERC sobre a sustentabilidade dos média revelou que as maiores dificuldades são sentidas nas pequenas publicações periódicas e nas rádios locais. Portanto, essa identificação está feita. O problema é mais amplo, mas aqui, em particular, é muito sentido. É também do conhecimento público, aliás, há muitos estudos científicos sobre esta matéria e mesmo a Universidade da Beira Interior tem feito alguns trabalhos muito específicos sobre isto. Portanto, é do conhecimento que há muitos concelhos em Portugal que não têm acesso à informação local ou regional, ou seja, os cidadãos não têm direitos informativos, não têm direitos culturais, portanto, há aqui uma falha. Num cenário de grande dificuldade, a concretização das regras para a publicitação das deliberações das autarquias pode realmente ter um impacto positivo nos meios locais e regionais. Nenhuma dúvida quanto a esta matéria. Os senhores deputados e as senhoras deputadas tiveram efetivamente a oportunidade de ler o parecer da IERC e vejo que o seu deputado fez até essa leitura bastante atenta e esse parecer, de facto, compreende um conjunto de preocupações. Nós apresentamos estas preocupações porque entendemos que é muito importante que a lei avance, mas algumas das soluções propostas suscitam dificuldades de interpretação que podem precisamente complicar a aplicação do regime. Ora, e é isto mesmo que a IERC não quer. Portanto, são questões, algumas delas, de grande detalhe técnico, mas com implicações muito concretas e procuraremos agora enunciar de um modo muito sucinto aqui nestes primeiros 5 minutos e depois teremos a oportunidade de expor com maior clareza, mas de modo muito concreto eu poderia sintetizar dizendo que a preocupação da IERC prende-se essencialmente com duas dimensões, a imprecisão dos conceitos e a questão da lista. Relativamente à imprecisão dos conceitos deste projeto face às leis setoriais, eu gostaria de dar apenas um exemplo, independentemente depois de aprofundarmos. A referência jornais, por exemplo, não tem correspondência na lei de imprensa. Poderia, eventualmente, utilizar-se outras designações, como, por exemplo, publicações informativas, ou se os senhores deputados entendessem publicações informativas generalistas, se quisessem excluir publicações especializadas, mas isso são escolhas políticas, não é? No caso da rádio também, a lei não prevê rádios que apenas façam retransmissão de outros serviços de programas. Não prevê. Portanto, não é claro, não sabemos se estamos a falar, por exemplo, de rádios em regime de associação, que isso sim a lei prevê. Portanto, estas são questões que seria muito importante, enfim, melhorar. Eventualmente, então, na segunda ronda, poderemos até falar de outros casos. Quanto à lista que está incluída na portaria, a IERC tem também bastantes preocupações. Antes de mais, como retrato do universo de órgãos de comunicação social elegíveis, a lista corre o risco de ficar rapidamente obsoleta, dado o ritmo a que ocorrem a criação e o cancelamento de publicações. E quanto mais frágil é o setor, mais problemas temos nesta matéria. Por outro lado, e ainda relativamente às listas, a IERC não dispõe de todos os elementos necessários para validar os requisitos de elegibilidade dos órgãos de comunicação social previstos no diploma. Para concluir. Não é? Portanto, isto de facto coloca dificuldades.
E eu diria que o funcionamento do setor, sobretudo a imprensa, dificilmente é compatível com a cristalização numa portaria anual de uma lista de órgãos de comunicação social num universo que ultrapassa os 2.000 órgãos de comunicação social, pautado, portanto, por esta constante criação e cancelamento de títulos. A lista arrisca-se a tornar-se rapidamente obsoleta. A validação pela ERC das listas dos órgãos de comunicação social publicados anualmente em anexo à portaria é também, na nossa leitura, problemática por carência de elementos. A informação de que a ERC dispõe sobre os órgãos de comunicação social é aquela que resulta do registro legal obrigatório, que é o objeto de atualização permanente e que está disponível no site da ERC. Ou seja, os senhores deputados, ou quem vier a implementar a lei, têm já uma lista que é sistematicamente atualizada e não há nenhuma razão, na leitura que nós fazemos, criar, digamos, novas listas. Portanto, isto levanta, de facto, um conjunto de questões sobre as quais falaremos no final. Portanto, em suma, Sr. Presidente, eu diria que a ERC tem insistido na importância de criar regras objetivas que introduzam o mínimo de discricionariedade possível nos mecanismos de financiamento direto ou indireto dos órgãos de comunicação social. Portanto, resumindo, harmonização dos conceitos com as leis setoriais que existem, não aquelas que nós gostaríamos que existissem, mas com aquelas que existem e também, enfim, garantir que as questões relacionadas com a lista, de algum modo, são... Teremos a oportunidade na próxima ronda. Sr. Presidente, peço desculpa. Sr. Presidente, porque senão terei que fazer como a ERC, quando os canais de televisão não cumprem as grelhas de tempo, certamente são penalizados. E assim sendo, entramos na primeira ronda. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Walter Scharre tem a palavra até 4 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial, naturalmente, aos representantes do Conselho Regulador da ERC, na pessoa da sua Presidente. E, naturalmente, começar por agradecer a Vossas Excelências o parecer que tiveram a amabilidade de nos enviar e que confirma, uma vez mais, o motivo da nossa abstenção no documento na generalidade. É verdade que este é um assunto que já leva demasiado tempo para resolver e que importa solucionar o mais rapidamente possível. Também não deixa de ser verdade que são muitas as falhas de construção jurídicas apontadas que acompanhamos e cuja correção pretendemos propor no devido momento. No entanto, gostava de reforçar aqui alguns pontos e deixar algumas questões. Em primeiro lugar, lamentar o facto de o Governo também não ter ouvido a ERC previamente. Não sendo uma obrigação, teria sido bom tom que o Governo ouvisse uma entidade que, esperamos nós, e sabemos que isso acontecerá, trabalhará lado a lado com o setor da comunicação social e que busca com ele soluções e não complicações para um futuro sustentável e assente na isenção. Em segundo lugar, afirmar que sabemos que a comunicação social local e regional vive momentos muito complexos e que o número de municípios a viver em deserto de notícias é cada vez maior, o que, na nossa visão, compromete um dos pilares fundamentais da nossa democracia. Em terceiro lugar, afirmar que somos defensores acérrimos da transparência e que este artigo, no seu espírito, parece pretender que as decisões das autarquias locais cheguem ao maior número de fregueses e municípios possíveis. Assim, e por termos recebido diversos contributos escritos de diversas instituições, gostava de os questionar sobre o seguinte. Li num artigo que a rádio será hoje o único meio universal e gratuito e o único que pode efetivamente chegar a toda a população sem necessidade de assinaturas ou de subscrições de serviços de internet, ao mesmo tempo que não discrimina quem não sabe ler. Assim sendo, gostava de perguntar se, na vossa opinião, faria sentido que a informação presente nos editais simplificados deveria, também, ou em alternativa, ser radiodifundida de forma a chegar a um maior número de pessoas. Enfim, há palavras neste parecer que nos dão essa indicação, naturalmente a perguntas que se impõem. Queria também perguntar se, na vossa opinião, a obrigatoriedade da publicação na imprensa regional ou a radiodifusão nas rádios locais poderia contribuir para uma diminuição de uma hipotética discricionariedade na atribuição de publicações por parte de municípios, de certos municípios ou freguesias, exponenciando assim a liberdade de imprensa. E, finalmente, questionar a ERC se a alteração deste artigo, com as adaptações necessárias, pode ter um papel revitalizador dos meios de comunicação social.
Fico por aqui. Naturalmente, se houver necessidade de mais, voltaremos à discussão na segunda ronda. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Ricardo Araújo, tem a palavra. Tem Obrigado, 4 Sr. minutos. Presidente. Agradeço também as respostas da Sra. Presidente da ERC, naturalmente, e registro, agora sim, com muita simpatia e confiança, a importância desta lei, conforme reconheceu, o impacto positivo que, efetivamente, a sua aplicação pode ter nos órgãos de comunicação social locais e regionais. Porque, de resto, do ponto de vista da transparência, que é o primeiro e principal objetivo, esse também me parece claro. Mas é importante anotar, registar e destacar que a ERC reconhece que a implementação desta lei é importante para os órgãos de comunicação social e que não há dúvida sobre essa matéria. De resto, importa dizer também, entre parênteses, o seguinte: o Partido Socialista absteve-se, é verdade, mas houve uma aprovação na generalidade ampla no Parlamento. O Partido Socialista até percebo que se tenha optado pela abstenção, porque efetivamente reconhece a importância, mas teve 8 anos no Governo e não foi capaz de a implementar. Portanto, isto não basta dizer que é importante e que contribui para a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social. Mas se depois nada fizermos, de nada adianta proclamarmos esses princípios. E a verdade é que, precisamente, e voltando, fechando parênteses e voltando aqui à questão da ERC, nós reconhecemos a dificuldade e até a complexidade que tem a implementação desta lei e a sua regulamentação. Por isso é que alguns optaram por nada fazer. Mas a opção deste Governo foi precisamente ao contrário. Não, nós queremos implementar. E, independentemente da complexidade, vamos ver como é que resolvemos essa complexidade. Aquilo que a Sra. Presidente aqui se referiu, e que de resto vem também no parecer, com um conjunto de anotações e de propostas e de avisos e de alterações e de correções que são necessárias fazer, pois com certeza cá estaremos exatamente para isso. É essa a intenção do Governo. Coisa contrária seria se nada fizéssemos e estivéssemos quietos. Porque, repare, por exemplo, a questão dos jornais e não das publicações periódicas. Sra. Presidente, permita-me só esta anotação com toda a simpatia. Jornais é o que está na lei atual, inclusivamente, referido. Ora, se nada fizéssemos, continuávamos a referir a jornais. E a nada fazer. Tem razão, porventura temos que substituir jornais por publicações periódicas. Mas, repare, isso é uma atualização com vista à sua implementação, porque há aqui uma vontade de implementar. Porque se não houvesse nada fazíamos, deixávamos estar tudo como estava e continuava-se a referir na mesma a jornais e perdoe-me, a ERC também, durante estes 10 anos, continuou a haver na lei plasmado o termo jornais e não publicações periódicas. Portanto, o que interessa aqui é, efetivamente, registar isto. O espírito, a vontade, é construtiva, é de resolver, porque entendemos que isto é importante para a transparência dos órgãos de comunicação social locais e regionais e porque achamos que isto também pode contribuir para um aumento de receitas e para a sustentabilidade da comunicação social. Quanto ao resto, e por motivos de tempo, portanto, não podendo entrar aqui em alguns detalhes daquilo que disse, eu reconheço que há aspectos importantes a serem corrigidos e é isso que exatamente temos de fazer. Haverá aqui um ou outro tema em que, porventura, poderemos não estar de acordo, mas volto a dizer, o que importa aqui registar é exatamente este espírito construtivo de melhorar esta proposta de lei para que ela possa ser implementada e possa cumprir com os seus objetivos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado João Ribeiro, até 4 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os senhores e senhores deputados e um cumprimento especial à Sra. Presidente da ERC e todos os representantes que estão aqui hoje para nos prestar esclarecimentos. Obrigado pelos esclarecimentos que já fizeram e aqueles que nos irão fazer. Eu iria começar aqui por citar o vosso parecer relativamente à PPL 25, que, e passo a citar, afigura-se que a proposta de lei pode, muito provavelmente, não ser eficaz relativamente aos objetivos a que se propõe, sublinha-se ainda a ocorrência de formações imprecisas e equívocas que são suscetíveis a gerar dificuldades na sua interpretação e aplicação dos seus dispositivos. Por isso eu acho que é muito importante, nesta audição, nós percebermos qual é o objetivo eu diria, destas críticas a esta proposta de lei. Se são claramente contra a proposta de lei, se ela devia ser editada para o lixo e fazer uma nova, desculpem-me a sinceridade, ou se não, se ela realmente pode contribuir
para, diria, salvar as publicações, os jornais e as rádios locais, de alguma forma. Mas aquilo que nós também já ouvimos aqui das várias entidades que vieram, nomeadamente a ANMP e a ANAFRE, é que se vê uma grande aversão a esta lei por causa da sua implementação. Eu dou um exemplo, por exemplo, eu sou do interior do país. Se formos a ver autarquias, estamos a falar de 120 freguesias, por exemplo, no meu distrito, 120 freguesias, 11 distritos. Só 4 autarquias destas têm mais de 10 mil habitantes. Para termos aqui uma noção, ou seja, de 131 autarquias, entre juntas e câmaras, só 4 estavam abrangidas por esta lei, o que manifestamente, quer dizer, se estamos com a luz apagada, acendemos uma vela. Não conseguimos realmente pôr a informação a chegar às pessoas. Outra preocupação vossa é o facto das deliberações só incluírem a deliberação de órgãos colegiais e não incluir o órgão uninominal, o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta de Freguesia, se realmente isso é muito importante que essa informação seja passada e chegada aos cidadãos. Na nossa opinião, é muito importante que ela chegue, mas a sensação com que ficamos é, com este parecer, ficamos com a sensação que não é que a lei tenha problemas, parece que são contra a lei. E é isso que eu gostava de ver esclarecido, se é ou não. Porque estamos há 11 anos para regulamentar e, quer dizer, vai-se passando o tempo e nada. Por isso, qual é a razão de tantas reservas da ERC perante esta lei? E também, como eu já referi, se esta vossa posição se é idêntica à da ANMP e da ANAF, que são contra a lei porque vai acarretar custos, ou não, se alertam para os problemas. E depois, acho que esta é a mais importante e se calhar a mais esclarecedora, é segundo o Governo, diz que esta proposta de lei vai reforçar a transparência das decisões das autarquias. E a minha pergunta é se, na opinião da ERC também, esta lei, com melhorias, presumo, vai efetivamente contribuir para aumentar a transparência ou vai contribuir para ainda confundir mais os eleitores com esta informação? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra na ausência do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal do Bloco de Esquerda e antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu queria apenas que recentrássemos e solicitar a todos os grupos parlamentares que recentrássemos a audição e a competência da audição. Nós estamos a fazer, e sem querer ser opinativo e obviamente dentro da liberdade que cada um dos deputados e grupo parlamentar tem, estamos a fazer uma audição à entidade reguladora da comunicação e não a nenhuma entidade reguladora do legislador. Portanto, a competência e a responsabilidade da lei coube ao Governo, a proposta de lei é do Governo e nós, como órgão de fiscalização, obviamente temos a legitimidade nas audições, mas creio que deve ser centrado o foco. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e o Conselho Regulador da ERC. É com muito gosto que vos revejo. Já agora fazer uma declaração de interesses que seria dispensável. Enfim, conhecemos quase todos há muitos anos, pelo exercício da minha profissão de jornalista, suspensa agora, mas também pelas tarefas que tive no Sindicato de Jornalistas durante mais de 20 anos, além de ter a honra de ter trabalhado na mesma redação que a Sra. Presidente da ERC. Eu gostava de começar por salientar que o Conselho Regulador da ERC tem toda a razão quando diz que deveria ter sido consultado previamente, que é isso que decorre justamente dos Estatutos da ERC, artigo 25º, competência consultiva, diz a epígrafe, a ERC pronuncia sobre todas as iniciativas legislativas relativas à sua esfera de atribuições que lhe são obrigatoriamente submetidas pela Assembleia da República ou pelo Governo, etc, etc, etc. Bom, eu começaria por dar nota de que o PCP votou favoravelmente esta iniciativa, com a qual está de acordo no essencial, em relação aos seus desígnios fundamentais, a saber, a contribuição para a maior transparência das decisões e dos atos com eficácia externa das autarquias locais e também, porque não há que esconder, antes pelo contrário, há que valorizar a contribuição para a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social, sobretudo de base local
e regional, sem embargo da necessidade de introduzir melhorias, algumas até significativas, na senda e até em coincidência com algumas das que o Conselho Regulador da ERC aqui traz. E foram aqui colocados vários problemas, como as listas, etc, etc. Bom, eu não teria grandes questões a colocar, mas é a minha obrigação colocar esta, tendo em conta os objetivos desta proposta de lei. E, designadamente, em quantos municípios simplesmente não existem órgãos de comunicação local ou regional? Quer em termos de publicações periódicas, e, sobretudo, publicações periódicas com uma periodicidade adequada à eficácia da publicação das deliberações, e em relação às rádios locais, creio que é importante esmiuçar este pequeno problema. É que, embora haja uma emissão dita local, enquanto as rádios locais não existe nenhuma produção de informação de base local. Isto é, elas são basicamente repetidores de grandes grupos ou até de emissões nacionais produzidas a partir de Lisboa ou de outras localidades. Terminaria também com a questão de saber se este financiamento, que de algum modo acaba por ser aos órgãos de comunicação social de base local e regional, do ponto de vista da ERC, e tendo em conta as atribuições e competências da ERC, pode pôr em causa, de alguma maneira, a independência desses órgãos de informação. Muito obrigado. Ou se antes, por contrário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ressalvar que esteve dentro do tempo e foi o único que cumpriu o tempo, no qual agradeço. Passo então a palavra agora à entidade reguladora da comunicação, que em resposta a 4 deputados, por isso estará até 12 minutos. Peço desculpa, não são 12 minutos, são 16, foram 4 entidades. Ora, muito bem, muito obrigada. Portanto, irei dar início. Julgo que o primeiro Sr. Deputado foi o Sr. Deputado Ricardo Araújo. Walter Chichar. Sim, Walter, exato. 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 Muitíssimo obrigada. Pronto, portanto, coloca a questão da rádio, portanto, se é muito importante, as questões das deliberações, se podem, de algum modo, ser ou não discricionárias. Vamos começar, então, pela rádio. Naturalmente que a inclusão da rádio numa proposta destas é uma escolha, mas é uma escolha perfeitamente possível e é uma escolha viável. Agora, é evidente que o meio rádio não é o meio imprensa e há linguagens distintas. Portanto, é muito importante que quando se pensar se efetivamente se avançar neste sentido, é preciso garantir que faz sentido aquilo que é solicitado do ponto de vista da divulgação destas deliberações, o que faz sentido na rádio e o que faz sentido num jornal. Eventualmente, num jornal, através, eventualmente, de um encarte, pode-se colocar uma informação muitíssimo alargada se estivermos a falar de uma Câmara que produz muitas deliberações. Isto pode já não ser viável, não ter a mesma viabilidade numa rádio, porque não podemos ter uma pessoa
a ler durante não sei quanto tempo os resultados das deliberações. Portanto, pode ser necessário um pouco mais de engenho para viabilizar uma proposta desta natureza. Não estou a dizer que tenho aqui a solução, mas eventualmente divulgar através da rádio uma versão mais sucinta, que depois poderá remeter através de um link para uma decisão completa. Isto é possível, é desejável. A questão que o Sr. Deputado colocou sobre a universalidade do acesso, para mim e para nós, é muito importante, porque nós não podemos esquecer que em Portugal há pessoas que não têm capacidade de leitura. Não estamos só a falar do custo, não estamos só a falar do custo da aquisição dos jornais. Nós estamos a falar de algumas pessoas, infelizmente já não tantas quanto isso, mas temos pessoas que de facto não sabem ler e compete-nos, até porque é um direito constitucional, a universalidade. Portanto, as pessoas têm direito à informação, é um direito universal. Portanto, eu diria que é possível, poderá ser necessário ainda alguma reflexão. Nós próprios, enfim, se entenderem que podemos ser úteis, podemos também procurar contribuir um pouco nessa matéria, mas a resposta seria sim, é possível, embora precise de alguma consideração, de alguma reflexão quanto à modalidade desse exercício. Depois o Sr. Deputado perguntava também se pode haver alguma discricionariedade, não é? Portanto, as questões que têm que ver com a transparência, não é? Portanto, se de algum modo isto poderá ter implicações. Eu diria que a transparência dos atos políticos ou das decisões políticas é sempre desejável, e tudo o que possa ser feito para que quem decide em nome do povo pode efetivamente ter conhecimento dessas decisões, eu acho que isso é bom. Portanto, não vejo nenhum inconveniente nessa matéria. Eu julgo que o Sr. Deputado também gostava de saber se isto terá algum papel do ponto de vista da sustentabilidade do setor, não é? Sim, pode. É claro que estamos muito longe de ter aqui, através de uma lei, uma receita que vá resolver os problemas gravíssimos do setor. Esses problemas, infelizmente, não se resolvem só com uma lei, mas uma lei pode ajudar. Portanto, eu diria que sim, e é nesse quadro que a IERC claramente apoia esta lei. De resto, devo dizer-lhe que não compreendo sequer porque é que se começou a fazer esta leitura, porque se a IERC não estivesse preocupada com esta lei e com a sua implementação, nem sequer se tinha antecipado, se quisermos, à solicitação dos senhores deputados para fazer chegar uma proposta que naturalmente será considerada pelos seus deputados, porque não somos nós que tomamos as decisões. Portanto, nos vários planos que foram aqui suscitados, eu concordo genericamente com aquilo que está implícito nas questões do senhor deputado. Muito obrigado. Agora, relativamente ao Sr. Deputado do Partido Socialista, não é? Portanto, do partido do PST, sim. Portanto, a questão, exato, enfim, a questão do espírito construtivo, peço desculpa, a questão do espírito construtivo, gostei de o ouvir, porque a IERC não pode querer outra coisa que não seja porque isto é do ADN da IERC, é para isso que a IERC também existe, não é só para isso, mas o aconselhamento, o apoio, procurar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que seja possível fazer boas leis,
leis que tenham condições para serem implementadas, porque isto é que verdadeiramente nos preocupa, porque desenhar leis e publicá-las, pronto, pode ser feito, mas pode ser inconsequente. E é isso que nós, ERC, gostaríamos que não acontecesse, precisamente porque estamos preocupados com as duas questões que o Sr. Deputado falou, a questão da transparência e da sustentabilidade. Eu acho, e nós achamos, que pode ser, que será certamente mais transparente uma Câmara, enfim, uma autarquia, publicitar, dar conta daquilo que foi decidido, sabendo-se que é claramente uma publicitação, portanto, é uma divulgação daquilo que foi feito, não é? Isso não impede o escrutínio, não impede que as oposições e que os jornalistas, no desempenho das suas funções, não possam criticar essa informação, essas decisões, mas parece-nos da maior importância para o bom funcionamento social e para uma boa prestação de contas que as pessoas saibam o que foi decidido. Portanto, desse ponto de vista, é um ganho para a transparência, não temos nenhuma dúvida. Quanto à questão da sustentabilidade, Sr. Deputado, seria mesmo bom que com apenas uma lei nós pudéssemos tornar os órgãos de comunicação social locais e regionais sustentáveis. Infelizmente, precisamos de muito mais do que isso. Precisamos de muito mais do que isso, mas esta é uma medida que tem esse papel e que pode efetivamente contribuir. E quando eu digo que precisamos muito mais do que isso, precisamos de mais do que isso a vários níveis. Precisamos que quem tem condições financeiras e quem tem condições do ponto de vista também dos seus interesses e do sentido de responsabilidade invista também na imprensa e nas rádios. Precisamos que os próprios consumidores façam escolhas responsáveis, porque os consumidores também têm, não é? Portanto, e os cidadãos também têm um papel relativamente aos padrões de consumo, porque isso também influencia o ambiente simbólico em que nós vivemos. Portanto, eu diria que todos somos responsáveis por uma comunicação social melhor, mais competente, mais capaz, mas esta lei é, na nossa leitura, importante, é um contributo importante. Muito obrigada. Vamos ver agora, se não me engano, no partido do Sr. Deputado. Agora estamos a falar do Sr. Deputado João Ribeiro, do Chega. Sr. Deputado, muito obrigada também pela questão e agradeço a oportunidade de, uma vez mais, podermos dizer com toda a clareza: não, a ERC não é contra a lei. Eu gostava de dizer isto com toda a clareza e até lamento que este último parágrafo possa ter suscitado essa leitura. Quando o redigimos, e nós lemos muitas vezes, como deve imaginar, há uma grande ponderação relativamente, enfim, às deliberações que são preparadas, e quando preparamos esta deliberação e este último parágrafo, eu confesso, porque sou a primeira responsável, eu confesso que não me ocorreu que poderia ser interpretado assim, porque aquilo que nós dizemos é que nestes termos, e tendo em consideração, portanto, as propostas de alteração, dizemos que, enfim, nestes termos, a lei poderá não ser efetivamente eficaz relativamente aos objetivos a que se propõe. Portanto, a nossa preocupação é de eficácia, portanto, a nossa preocupação é de operacionalização. O nosso esforço e a nossa preocupação é garantir que a lei que sai daqui é uma lei que pode ser implementada. Ora, se nós estamos, por exemplo, a desenhar uma lei, a aprovar uma lei que, para a sua implementação, exige
elementos que não estão disponíveis, por exemplo, no registro da ERC, e que implica um levantamento de informação relativamente a 2.000 ou mais órgãos de comunicação social, com toda a franqueza, se calhar a ERC preferia que trabalhássemos com os dados que existem, com menos instrumentos, porque esses estão verificados, temos uma equipa que atualiza sistematicamente a lista. Agora, estarmos a fazer, digamos, mais lista, não é impossível, só que eu diria que é mais trabalhoso e tem outros riscos. Portanto, eu gostava mesmo de reafirmar, e agradeço a sua pergunta, porque ela é muito precisa, não é? E permite-nos dizer, Sr. Deputado, não somos contra esta lei, queremos que esta lei funcione bem, seja implementada e que desempenhe essas duas funções nucleares, que é a transparência e a sustentabilidade do setor. Não irá certamente garantir em absoluto a sustentabilidade do setor, mas irá certamente contribuir, julgamos nós, para isso. Portanto, reforçar a questão da transparência, julgo que já mencionei, e agora, enfim, em relação ao meu antigo colega de redação, não posso certamente enganar-me no nome, Alfredo Maia, do PCP. Portanto, a pergunta aqui coloca questões bastante concretas relativamente ao número de rádios e de órgãos de comunicação social enfim, ou dos conselhos que não têm neste momento órgãos de comunicação social. Eu julgo talvez que o estudo mais recente nesta matéria talvez seja o da Universidade da Beira Interior, relativo aos desertos noticiosos, e esse estudo aponta para 50% de concelhos que ou não têm ou estão na iminência de não ter. Portanto, neste momento, relativamente aos dados da ERC, eu diria que num universo tão grande eles mudam todos os dias, portanto, não consigo dar-lhe com precisão o número enfim, de concelhos que não terão rádios locais ou órgãos de comunicação social, enfim, jornais ou periódicos, que não terão de todo, porque esse número de facto é variável. Não sei se algum colega do Conselho... temos aqui, pois eu até ia pedir, isto é muita eficiência, eu tenho mais informação neste momento. Portanto, relativamente às rádios, neste momento temos 71 concelhos sem médios locais. É muita coisa. Sim, sem rádios, sim, sem rádios locais. Portanto, isto num universo de 300 concelhos, não é? Nós estamos a falar de um terço, não é? Portanto, 23% dos municípios, um quarto, sim. Isto é muito problemático, e nesse tal estudo da Universidade da Beira Interior apontavam a possibilidade de, dentro de muito pouco tempo, metade não terem. Portanto, eu diria mesmo que, do ponto de vista dos direitos dos cidadãos à informação local, à informação regional, que são direitos fundamentais, são mesmo direitos fundamentais. Nós só podemos sentir-nos bem com o espaço no qual vivemos se conhecermos esse espaço. Portanto, nós precisamos de conhecer não apenas as deliberações dos políticos, que também são muito importantes, das câmaras, etc., mas nós também precisamos dessa proximidade, dessa relação de afeto com os monumentos, com as artes, com tudo isso. Portanto, tudo isso nos constrói, e eu acho isso de uma importância extraordinária. Portanto, agradeço a pergunta, porque nos permite aqui lançar também um alerta e de algum modo, procurar incentivar os senhores deputados a fazerem uma lei que reúna as melhores condições precisamente para ser implementada. É isso que a ERC quer. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, não tenho inscrições para a segunda ronda. Não percebi, Sr. Deputado.
Já agora agradeço muito, mas eu tenho mesmo de ir para outra comissão e aproveito para despedir-me dos nossos convidados. Muito obrigado. Senhores deputados, não existindo então pedidos de inscrição para a segunda ronda, dou para concluída esta audição. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada.